A ressignificação das marcas. O que mudou na comunicação como estratégia de marketing de empresas e pessoas? No Cidade Entrevista de hoje, o professor e mestre em comunicação e semiótica, Lúcio Rosas. Nosso convidado já chegou. Professor Lúcio, bom dia. Privilégio tê-lo aqui. Bem-vindo ao Cidade Entrevista, hein? Muito bom conversar com você, conversar com a audiência do programa sobre assuntos tão relevantes, né? Hoje vamos tratar, então, um pouquinho de comunicação. Professor, relevantes são os tempos que nós estamos vivendo num cenário de pós-pandemia. Enorme competitividade, a tecnologia nos nossos calcanhares, que o diga a inteligência artificial. A pergunta é: nós estamos nos comunicando de maneira adequada para os novos tempos e seus desafios? Gelson, é uma pergunta bastante complexa, né? Mas não tão difícil de responder. Para ter comunicação, nós precisamos de alguns elementos. Então, se nós olharmos por os elementos de mídia, de canais de comunicação, para a sua pergunta eu iria responder que sim. Nós temos hoje muitas condições para nos comunicarmos. Então, a tecnologia nos ajuda muito nesse sentido, né? Então, nós tivemos uma evolução, mas principalmente pós-pandemia, o uso da comunicação digital, né? Essa aproximação online das pessoas fez, sim, com que nós pudéssemos ter mais condições de se comunicar. Mas para a comunicação estar também efetivada, nós precisamos de conteúdos, né? Então, esses conteúdos que estão dentro dos veículos e dessas mídias. Aí é que nós estamos tendo alguns problemas, muitos ruídos, né? Nós estamos frente a uma polarização de ideias, nós temos o afastamento das pessoas pela simples divergência de opiniões, que é exatamente o sentido da comunicação. Termos opiniões diversas e construirmos um novo conceito através, né, dessa diversidade de ideias que são, muito das vezes, constituídas pelo aspecto cultural de cada uma dessas pessoas, de seus grupos de convívio. Então, isso é muito enriquecedor. A propósito, professor, as redes sociais, as mídias sociais empoderaram as pessoas com comunicação. Não necessariamente boa comunicação. Isso é bom ou é ruim? Qual é a medida exata aí? Nesse sentido, eu posso dizer assim, que as redes sociais, nós nem sempre estamos sabendo com quem nós estamos falando. Esse é o grande mal, né? Então, esse empoderamento, até que você comenta, ele existe, mas nós perguntamos assim, quem tem esse poder? As pessoas se manifestam pelas suas próprias opiniões, mas quem chancela isso? Qual é a sua marca? Ou qual é o seu nome? Que aí é a questão do marketing também. Então, você tem uma imagem, uma postura, né, um ideal que te faz um ser humano que utiliza os veículos de comunicação para se exteriorizar, para se comunicar. Quem são essas pessoas no mundo digital que estão se expressando? Muitas das vezes nós não sabemos. Muitas das vezes, inclusive, nem é uma pessoa, é uma inteligência artificial. Então, por exemplo, várias vezes, para você ter um número maior de compartilhamentos ou de seguidores, você recebe convites de diferentes pessoas que você nem imagina. Sim. Então, é uma inteligência artificial trabalhando, fazendo com que se construa algo que não é real para gerar um volume, né, de seguidores ou de formas, de ferramentas que funcionam no mundo digital. Isso é um grande risco, porque nós perdemos a naturalidade das relações. Professor, até porque o senhor também atua muito de perto na formação e no relacionamento com os profissionais da comunicação, e aqui tem um tema sensível, que é a liberdade de expressão. Na sua opinião, enquanto educador, homem da academia, a gente precisa de uma força moderadora para conter esses excessos ou não é o caso? Minha opinião é que sim. Né? A sociedade ela está por si só organizada por questões éticas, por questões legais, que faz com que a sociedade se movimente de acordo com ordem, né? De acordo com respeito, de acordo com
o aceitamento da opinião das pessoas. Então, precisa ter uma ordem, ou pelo menos uma linha que faça com que as pessoas se comportem de maneira a respeitar a opinião das outras pessoas. Isso é uma forma ética, uma forma de controle, não digo, mas de ordenamento, de fazer com que flua de forma muito adequada e correta e positiva as relações. Agora, quando a gente fala de falta de expressão, ou melhor, o que mais corre de risco, na verdade, é a intromissão, né, de forma deliberada ou simplesmente unilateral para que as ações de comunicação sejam feitas exatamente dentro de um único modelo. Então, o ordenamento para que se flua naturalmente é o mais adequado nesse sentido, mas sem uma ordem, sem uma ética, nós não temos controle nenhum de respeito entre as pessoas. Ô, professor, vamos trazer a conversa agora para a perspectiva da comunicação a serviço dos negócios. Aliás, comunicação e marketing, propaganda e comunicação e marketing são a mesma coisa? Claro que não, mas com certeza boa parte das pessoas pensam que fazer marketing é divulgar um produto. E nem sempre se comunicam adequadamente. Exatamente. Só que são coisas distintas, mas que funcionam de forma ordenada e de forma integrada. Ou seja, marketing de verdade é colocar um produto, um serviço, uma marca, uma ideia à disposição das pessoas. Se tornar público. Agora, se tornar à disposição das pessoas significa a intencionalidade de criar uma relação. Correto. Perfeito? Isso é o marketing. Então, quando a gente fala assim, marketing político, é quando você tem, então, uma gestão, um político que se relaciona com alguém, que é, então, no caso, o cidadão, tá certo? No caso de um produto, no caso de um serviço, é com seus clientes. Então, essa gestão empresarial ou organizacional é marketing. Agora, a comunicação, ela entra dentro desse processo para potencializar essa relação através de campanhas publicitárias, aí nós estamos falando de publicidade, de ações específicas de relacionamento interno dentro de uma organização, como, por exemplo, um endomarketing. Então, são várias outras ferramentas de comunicação que, de verdade, coloca esta relação em ativação. Então, quando nós falamos de marketing, nós estamos gerenciando uma relação de um produto, de um serviço diante das pessoas. Quando nós falamos de comunicação, ela está dentro dessa relação, fazendo com que os objetivos dessa relação eles aconteçam. Ô, professor, assim como na comunicação, no marketing, a qualidade do conteúdo também é determinante para entregar bem o recado? Desde que o conteúdo da comunicação esteja ligado diretamente à sua proposta. Perfeito. Ou seja, se eu tenho um produto e eu digo que ele é bom e ele tem qualidade, eu tenho que fazer uma comunicação e dizer que esse produto tem qualidade. Sim. Ótimo, mas ele precisa entregar aquilo que ele promete. Perfeito. Então, em todos os sentidos, o marketing é a entrega de algo que eu construo, eu empresa, eu marca, construo e vendo a verdade, vendo para as pessoas, entre aspas, gerando esse relacionamento, a propositura integral de quem é do que é esse produto, do que é esse serviço. Correto. Professor, o fenômeno da pandemia tornou muito visceral a relação das pessoas, para o bem e para o mal. O que a pandemia fez, por exemplo, com a comunicação no marketing? Também mexeu? Também é reflexo desse processo visceral de intensidade? O marketing como essência de troca, ele continua o mesmo. Ele apenas se intensificou e se adequou às ferramentas digitais, tá certo? Que é, então, um grande fruto, hoje, o grande advento das relações pós-pandemia. Esse encurtamento de espaços permite, sim, com que nós façamos muito mais funções do que nós fazíamos antigamente. Há uma expansão da intelectualidade e das ações através de ferramentas digitais, como a nuvem, softwares, os próprios celulares nesse sentido. Então,
o que eu vejo é que o marketing, ele se adequando, certo, a essa nova construção de ferramentas, não exime a sua essência. Tá. Ou seja, se a essência do marketing é gerar relacionamentos que gerem resultados positivos para quem se propõe ser público, Correto. essa teoria, ela se aplica também no digital, perfeito? Agora, se torna muito mais séria a construção desses conteúdos para que as pessoas se mantenham relacionadas, elas precisam confiar, elas precisam acreditar. E muita gente falando muita coisa sem o embasamento, sem a experiência, as pessoas passam a acreditar em algo que é efusivo, que é algo que é simplesmente uma poeira. E isso não gera relacionamentos duradouros. Perfeito. Certo? Que uma marca se constitui com o seu valor através do tempo, através da permanência deste valor, né, concebido, imaginado e percebido pelas pessoas ao longo do tempo. Correto. Quando nós falamos de uma determinada marca, automaticamente nós já sabemos o que ela significa. E este significado, ele precisa ser o mesmo sempre. Ah, mas ele não pode mudar? Pode, aí é uma nova estratégia de marketing, um novo reposicionamento, certo? Mas o sentido daquilo que eu me proponho comunicar, ele precisa ser essencialmente verdadeiro diante das características de todo produto, de todo serviço, de toda marca, de toda gestão, do que for se tornado público. O professor, a linguagem se ajusta aos tempos, a tecnologia em mais ou menor intensidade dá a sua contribuição. Agora, o que não pode mudar é a percepção de valor. O que é valor, afinal de contas, para marcas, para pessoas, para o intangível e principalmente para o intangível daquilo que a gente faz? Valor é uma percepção emotiva e racional de algo que se coloca à minha disposição e a minha experiência, né, diante dessa marca faz com que eu defina o que é bom, o que é ruim, o que é de qualidade ou sem qualidade, o que é verdade e o que é mentira. Então, essa dicotomia de pontos que estabelecem um equilíbrio de valor, ela acontece, né, na experiência de um produto, na experiência de um serviço, na experiência, né, de algo que se coloca para nós como consumo, vamos dizer assim, como uso na nossa vida. Não quero usar só o termo consumo, porque não é só, né, relação comercial, mas é também a relação interpessoal, né? Então, nesse sentido, que também nós fazemos marketing, né? O conteúdo, a credulidade do conteúdo é fundamental, né? E essa linguagem, ela se adequa assim aos tempos, né, às formas, mas o sentido, como você disse, ele precisa sempre estar dentro de uma propositura verdadeira, de valor, do bem, do que é o correto, do que é o certo, do que faz bem para a vida das pessoas, pois assim eu mudo a vida das pessoas. Assim o marketing contribui para melhorar a qualidade da vida das pessoas. É isso que a gente quer na nossa vida, não é verdade? Sem dúvida. Então, é exatamente esse simples valor que ao longo da humanidade ele se desenvolve como o bem, como é o correto, como o adequado, que as marcas se oferecem para facilitar a vida das pessoas. Professor, daqui a pouco, na segunda parte do programa de hoje, a gente vai falar de um artigo recente que o senhor publicou com o título "Uma marca é um depósito de confiança". E o professor fez uma provocação muito pertinente sobre como o seu nome, a sua personalidade, a sua identidade são, por extensão, uma marca. Daqui a pouco a gente vai explorar melhor isso. Só para não perder conexão com a provocação de tecnologia, o senhor já flagrou algum aluno seu na universidade entregando trabalho feito com a ajuda de inteligência artificial ou não? Olha, já. E a diferença é perceptível, professor? É perceptível, ela é perceptível, porém a inteligência artificial vem se aperfeiçoando também, né? Com a capacidade, né, de leitura de frases, de palavras, de conteúdos
que circulam dentro do mundo digital, e aí você solicita um texto, acaba aparecendo, né, ele já com um simples botão, né, um apertar de botão, ele já sai um conteúdo. Ô professor, do bastião do educador, isso é bom ou é ruim, hein? A essência nunca deve mudar. Eu acho que isso é fundamental, ela é só se adequar às condições da atualidade, né? Simplesmente a educação... Todo recurso é bem-vindo, mas que não faça todo o trabalho. Né? Exatamente, exatamente. A cognição precisa ser incentivada sempre. Perfeito. Né? Então, assim, quando nós fazemos e estimulamos os alunos a fazerem uma pesquisa, se ele faz por um site de busca, se ele vai para uma inteligência artificial já com um pré-produto, ele precisa pelo menos, né, fazer a sua interpretação e escrever aquilo que ele está entendendo. É assim que você está provocando o indivíduo a um senso crítico, que é a base da educação e da evolução humana. O senso crítico das pessoas precisa existir sempre. Correto. Né? Cognição é um tema que preocupa a academia, professor? Sim, com certeza. Nós estamos hoje formando não só cidadãos, mas pessoas que estão sendo inseridas no mundo público, na sociedade de uma forma geral, e que elas precisam dar continuidade, né, a uma evolução no sentido intelectual. Perfeito. Né? E isso se faz através do contraditório, se faz do respeito, se faz da pesquisa, né? Fazendo com que essas pessoas pensem um pouco mais. Se a tecnologia pensa por você, nós estaremos então formando pessoas cada vez menos pensadores, menos ativistas, menos contraditório, né? E mais mecânico. Excesso de tecnologia emburrece, professor? Desde que mal colocado e desde que mal utilizado, sim. Ok. Vamos fazer um intervalo, professor? O intervalo é rápido e daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o professor Lúcio Rosas, que é também mestre em comunicação e semiótica. A gente vai falar sobre as provocações do artigo que ele acabou de publicar. Pessoas podem se tornar marcas? E aí, qual é a sua opinião? Pensa no intervalo e a gente já volta. Até já. De volta com o Cidade Entrevista, o programa de hoje recebe o professor e mestre em comunicação e semiótica Lúcio Rosas. No primeiro bloco, uma aula sobre comunicação, noções de marketing, tanto para o seu negócio quanto para a sua trajetória pessoal. Professor, quero retomar com um artigo que o senhor publicou essa semana com o título Pessoas podem se tornar marcas? Professor, pessoas podem se tornar marcas? Podem. É. E somos marcas. Verdade. Exatamente. Explique-se, por favor. O Gelson é uma marca, o Lúcio Rosas é uma marca, as pessoas acabam se constituindo como marcas, porque nós somos conhecidos pelas pessoas, pelas outras pessoas, dentro dessa questão pública, como eu comentei, através de uma percepção de valor. Você citou várias vezes, estou entrevistando o professor Lúcio Rosas, então professor é uma forma que me constitui como marca, tá certo? O Gelson, né, jornalista, é uma forma como se constitui como a marca Gelson, que faz as entrevistas sempre de forma muito inteligente, de forma sempre muito provocativa. Essa parte já é bondade da sua parte, né? Okay. É uma percepção de Muito valor. obrigado, gostei disso. É uma percepção de valor. Então, isso constitui né, um novo signo, que a gente fala então dentro da semiótica, né, o estudo das linguagens verbais e não verbais, que você faz então que o ser humano tenha essa percepção e a constituição deste conceito, né, deste posicionamento de imagem. Então, até neste artigo que eu coloquei, eu né, faço assim, né, a questão de completar né, essa questão falando que é um signo através da percepção de valor numa relação. Eu gostei do exemplo que o senhor usou com a nossa principal figura pública hoje, que é o governador Ratinho Júnior, né? Exato. Explica pra gente esse exemplo. O Ratinho, quando eu falo Ratinho, né, as pessoas já vão saber, ou é
No caso do Paraná, o governador do estado ou o apresentador de televisão. Perfeito? Esse é o signo. Esse é um signo. Né? É a interpretação que eu dou a a interpretação de significado que eu dou a um determinado registro, que é uma marca. Né? A marca é um registro. Né? Então, nesse sentido, o governador Carlos Massa, aí já fica um pouco mais difícil. Ou simplesmente para Carlos as pessoas Massa, entenderem, né? ou simplesmente Carlos Massa. Já é difícil entender. As pessoas no Paraná vão conhecer um pouco mais, mas quando eu falo Carlos Massa Ratinho Júnior, eu tenho aqui constituído uma marca de um gestor público, tá certo? Então, no Paraná, eu vou saber que ele é o Carlos Massa Ratinho Júnior. Na verdade, eu vou conseguir dar um sobrenome a ele como governador do estado do Paraná. Professor, essa sua provocação de que pessoas podem se tornar marcas, ela não é necessariamente no sentido ou na definição do que mercadologicamente essa marca significa, correto? Correto. 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 Eu não preciso construir a marca de forma estratégica, mas para quem vai para o público, para o setor, quando eu falo assim de público, não um setor público específico, mas me tornar uma pessoa pública, né, ou disposta a relacionamentos públicos com diferentes pessoas, né, no sentido de relacionamento que eu falo de propositura de valores nessa troca, né? Então, eu simplesmente, quando eu me disponho a ser público, eu já estou constituindo uma marca, porque eu vou ter um significado para as outras pessoas. Quando nós, e aí eu faço uma outra provocação, quando nós trazemos isso para as relações interpessoais, nós também somos marcas para os nossos parceiros, né? Porque ou você vai ser uma pessoa mais amorosa, mais atenciosa, né? Então, são sempre um adjetivo que você adquire através da sua ação, tá certo? Através da sua atitude numa relação. Uma marca, a mesma coisa. Um gestor público, a mesma coisa. Então, ele precisa entregar. A marca, quando a gente fala, é um governador do estado do Paraná, mas ele precisa ser um gestor, ele precisa entregar para a população, ele precisa fazer valer aquilo que ele se propôs a fazer. Correto. Aí eu estou começando a criar o valor, um bom governador. Né, como eu disse, na relação interpessoal, uma pessoa carinhosa. Então, aqui, no caso, como gestor, se ele é um bom governador, um governador mediano ou ruim, enfim, essas são as consequências das ações que nós temos na relação com as pessoas. Nós dissemos nesse artigo também, dizendo que a longevidade é muito importante para a constituição de uma marca. E aí eu usei o exemplo do Roberto Carlos. Só falar o nome Roberto Carlos, as pessoas vão entender rapidamente que eu estou falando de um cantor famoso de músicas românticas. Né? O rei Roberto Carlos, aí ele já é um ícone que você coloca e acrescenta no nome, né? Para dizê-lo e colocá-lo num grau de superioridade. Então veja que nós vamos construindo as marcas através de pessoas, né? Que o seu próprio nome, o registro, diante de valores agregados que são oriundos da sua ação, da sua participação nessa relação pública, ou lhe faz ser constituído uma marca. Ô professor, enquanto produto, enquanto mercadoria ou serviço, a trajetória de uma marca, sucesso ou fracasso, será definida por planejamento estratégico, investimento, as escolhas corretas, o exato aproveitamento do aprendizado. E quando a marca é uma pessoa, é um nome, qual que é a estratégia para se tornar relevante como marca? Me fiz entender? Sim, são as mesmas formas organizacionais de gestão de marketing se coloca para a gestão de pessoas. Né? Mesma coisa, porque o produto, ou melhor, a marca, a pessoa, ele se torna um produto. O produto que eu digo aqui é a essência do que você entrega na sociedade, exatamente, nas relações. Né? Um governador, como produto, ele tem suas aspirações políticas de longevidade para que isso se
constitua, né, e se realize, ele precisa ter uma gestão da sua própria imagem. Correto. Ao longo do tempo, entendeu? Para que ele possa sempre manter o mesmo valor de percepção de imagem, certo? Diante da sua plateia, do seu público, né? Que são os cidadãos. Então, se nós fazemos isso com os produtos, né? Porque Kotler até ele comenta, marketing é uma função empresarial, tá? De exatamente organizar tudo isso que você comentou, de fazer o planejamento, qual é o posicionamento que eu quero da marca, quais são as características das marcas, quais são os públicos que consomem esse tipo de produto. Então, todo esse gerenciamento e a relação, né? Sim. Se as pessoas estão gostando ou não estão, e tudo isso, isso também a gente faz com as pessoas. Então, hoje, as pessoas são marcas e as pessoas precisam pensar no seu próprio planejamento de imagem, certo? Não é só uma questão de celebridade, é uma questão de marca, imagem e longevidade neste mercado. E se o senhor me permite, professor, os gestores de carreiras, com muita frequência, nos lembram da importância do adequado comportamento nas redes sociais, a devida prudência na exposição daquilo que você faz no pessoal e também no profissional. Ou seja, no caso do nome, essa é uma marca que você também tem que cuidar o tempo todo, né? Absolutamente, com certeza. Então, veja que algumas celebridades que acabam surgindo, tá certo? Por algum dom, um jogador de futebol, um influencer e tal, né? Ele tem suas habilidades e competências próprias, né? Que o faz ser, então, uma celebridade. Tá. Isso não implica em dizer que ele não necessite de uma construção de imagem da sua própria marca, tá certo? Porque aquilo que ele vende como celebridade, ele precisa tomar um cuidado nas demais relações e de valores que acontecem da qual ele está inserido. Então, a gente já viu casos, né, por exemplo, de jogadores de futebol famosos com milhares de seguidores perderem da noite para o dia porque se meteram numa situação de um crime sexual, por exemplo. Então, isso tudo vacilou no comportamento. Coloca a carreira, que é o produto dele, à deriva, né? Às vezes até em esquecimento no mercado. Professor, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. Para você conhecer um pouco mais do trabalho, os conteúdos do professor Lúcio, luciorosas.com.br. É isso, professor? Exatamente. Não é um portal com finalidade de contribuir com notícia, mas é conteúdo relevante para ajudar você na sua comunicação. Tem dicas de marketing também lá, né, professor? Nós utilizamos vários exemplos do dia a dia das pessoas e mostramos, através desses cases, né, através desses fatos, como está construído um marketing ali dentro, para que a gente possa dizer assim para as pessoas, olha, tem marketing em tudo, mas não necessariamente o marketing é uma coisa que é ruim, ao contrário, ela é boa a partir do momento que você faz através da verdade, através da qualidade, através do respeito da opinião pública das pessoas. Obrigado por nos atender, tá? Agradeço o convite. Foi um privilégio, professor. Obrigado. Aproveitar a oportunidade para agradecer demais e mais uma vez ao nosso parceiro Sicredi Dexis por ceder as instalações para a gravação deste programa. Perdeu o Cidade Entrevista de hoje? Ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse o Cidade Entrevista no YouTube e também no Facebook. Em redemassa.com.br tem mais. Excelente final de semana a todos. Até sábado. Tchau.